Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Foco Analítico. Nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre tabelas dentro do Excel. Tá? A gente está construindo juntos aqui um controle financeiro pessoal e eu quero falar um pouquinho sobre o conceito de tabela dentro do Excel, quando que a gente usa, por que é melhor usar, por que é melhor não usar, enfim. Nesse exemplo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esquece de fazer isso, dá um joinha e deixar seus comentários aqui pra gente. Vamos lá? Muito bem, meus amigos. Então, esse aqui é o resultado da nossa última aula, né? Eu vou deletar algumas coisas aqui que eu só usei para didática da aula passada. Essas colunas aqui que eu criei, ó, eu vou deletar elas, tá? Porque a gente usou só para aprender alguns conceitos. Volta lá nas aulinhas anteriores aí dessa sequência de vídeos aqui no YouTube e aí você vai ver, então, o que a gente aprendeu. Mas eu vou deixar aqui só essa tabela, né? Uma tabela bem simples, depois eu vou incrementar com mais valores aqui, mas são 30 transações ali para o mês de janeiro de 2024, onde eu tenho data, tipo, categoria, descrição e o valor, tá? Apesar de esses valores estarem numa forma de tabela, né? O que é uma tabela? Uma sequência de colunas e linhas, tá? Ou uma matriz. Desculpa, uma matriz. Mas para o Excel isso aqui não é uma tabela. Para o Excel é uma sequência de células. Tá? Dentro do Excel você consegue formatar esse conjunto de células como uma tabela. E aí a vantagem é que o Excel, entendendo isso como uma tabela, expande-se ali as oportunidades para muito mais coisas que você consegue fazer com aquilo. Você consegue criar, as fórmulas que você vai criar, elas podem ser muito mais dinâmicas. Tá? Você consegue então criar, por exemplo, né, tabela dinâmica dentro do Excel. Você consegue criar alguns dashboards bem mais dinâmicos simplesmente por usar tabelas dentro do Excel. Quando você tem uma tabela que você vai imputar valores, que é esse caso aqui, que vamos dizer assim, o número de colunas ou a sequência de colunas ela não vai mudar, ou você não espera que ela mude, então muito provavelmente vale a pena você usar a tabela, porque eu não quero apresentar isso aqui no final, isso não vai ser meu dashboard, isso aqui é só meu banco de dados, onde aqui todo mês eu vou entrar e vou imputar os valores ali do mês, mas lá na frente a gente vai criar um dashboard para visualizar esses dados. Isso aqui é só um banco de dados, né? Então, por isso que é legal você fazer essa formatação como tabela. E aí eu já vou mostrar para vocês algumas vantagens disso daí, tá? Então, por exemplo, né? Como é que eu faço para formatar isso aqui como tabela, né? Eu vou selecionar todo esse conjunto de valores aqui, ó, inclusive meu cabeçalho. Ó, vou vir aqui na minha página inicial e tem essa opção aqui, ó, formatar como tabela, tá? O Excel dá várias opções aqui de cores, né? Aí começa a enfeitar o pavão ali. Não interessa qual formatação você escolher, a gente pode mudar essa formatação depois. Inclusive você pode criar um estilo específico para sua empresa, para o seu uso pessoal. Eu vou selecionar essa primeira opção aqui, ó, mais básica mesmo, ok? E ele abre essa caixinha perguntando, né? A tabela tá da célula A1 até a célula E31, né? Ele mostra o tracejadinho ali. Tá, a seleção tá correta? Corretíssimo. E aí ele pergunta se a minha tabela tem cabeçalhos. O que é cabeçalho? É aqui, ó, esse título de cada coluna, ó, data, tipo, categoria. E eu clico que sim, tá? Vou dar um OK. E aí vejo que mudou um pouquinho a cara desses valores, né? Primeira coisa que o Excel ele fez, ele incluiu aqui essas cores aqui intercaladas, né? Isso eu gosto para quando a gente está visualizando a tabela, porque é mais fácil de você acompanhar, né? Onde uma linha começa e onde ela termina. Ele adicionou também aqui esse botãozinho de filtros, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre frente. Você também consegue inserir filtros não somente para tabelas, mas ele insere por padrão. Você pode tirar depois, né? E os filtros é legal porque, enfim, é uma forma bem fácil para você poder filtrar algumas coisas específicas. Por exemplo, se eu vier aqui, né, na categoria eu quiser ver somente os valores para salário, ó, seleciono o salário, dou um OK. E aí, o que acontece? Não significa que as outras categorias foram deletadas. Ai, minha nossa, sumiram meus dados. Não. Eles só estão filtrados, só está visualizando aquilo que foi selecionado. Veja que aqui o nome das linhas, o número das linhas, desculpa, tá lá, linha 1, linha 2 está em azul, ó. E veja que tem uma pequena linha mais grossa ali entre o 2 e o 14, ó. O que isso quer dizer? Que tem um monte de linha entre a 2 e a 14 que está oculta, por causa do filtro que você aplicou ali. E no botãozinho do filtro, ó, veja que ele mostra ali um íconezinho de um filtro aplicado. Então, às vezes, seus dados não está mostrando por quê. Provavelmente tem um filtro aplicado ali. Você pode vir aqui, ó, clicar nesse botãozinho vermelho, ó, limpar filtros de categoria. Os dados eles voltam a aparecer. Então, você não está deletando dados, só está ocultando ou mostrando de acordo com a seleção do filtro, tá bom? Uma outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, né? Que a tabela ela te dá a opção, né? Quando você seleciona uma tabela aqui dentro do Excel, ó, ele vai abrir uma aba nova aqui no final da sua aba aqui, ó,
design da tabela, tá vendo? E aí tem uma série de opções, né? Por exemplo, você pode mudar o estilo dela aqui, ó, lá, bem facilmente, né? Tá vendo? Você consegue inserir algumas outras coisas, né? Uma coisa que você pode inserir aqui, ó, linha de totais, ó. Olha lá que legal. Ó. Quando eu clico nisso aqui, vejo que a minha coluna agora no final tem lá uma última linha chamada totais, e ele então faz a soma desses valores, que foi o que a gente fez manualmente antes, né? Mas com tabela você consegue abrir ali o leque para algumas outras coisas que o Excel faz automaticamente para você. Uma outra coisa, quando você, que com tabela, né? Você consegue dar um nome para essa tabela aqui, por exemplo. Ó. Tá vendo aqui na aba Design Tabela, tá lá, tabela 1, né? Vou chamar isso aqui de transações, sem cedilha e sem acento. Tá? Se eu quiser incluir uma nova coluna aqui agora, né? Do meu lado direito aqui, então, por exemplo, aqui colocar aqui, ó, porcentagem do total, que foi o que a gente fez no exercício passado. Quando eu adiciono um texto adjacente à tabela existente, no caso aqui, né, a tabela acabava na coluna E, eu digitei na coluna F. Então, ele entende que você está querendo aumentar o tamanho daquela tabela, tá bom? E foi o que ele fez aqui. Então, ele adicionou essa coluna como parte da minha tabela, tá? Se eu vier aqui no design da tabela e ocultar essa linha de totais, se eu fizer a mesma coisa aqui embaixo, ó, né? Olha lá, despesa. Mesma coisa, se eu adicionar texto em uma linha adjacente à minha tabela, ele adiciona como uma nova linha naquela tabela. Vou dar um Ctrl Z, porque eu não queria adicionar ela ali. Mas esse percentual do total, né? Como é que eu vou fazer? Mesma coisa que a gente fez no outro, né? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui como média diária, tá? Só como um exercício aqui que vai ser mais fácil para vocês visualizarem. Então, o que eu quero fazer é simplesmente pegar esse valor de 5 mil e dividir por 30 dias. Né? Então, dos 5 mil, mais ou menos, quanto que eu ganhei por dia daqueles 5 mil ou quanto que eu gastei por dia. Então vai ser basicamente igual esse cara. E veja quando eu seleciono a célula, e esse que é interessante da tabela, que agora não é mais a célula E2. Ele dá um novo nome que é esse @valor, ou seja, é a célula que está dentro da coluna valor. Então ele começa a entender que isso aqui é uma tabela, que não é simplesmente uma célula, mas que aquela célula faz parte de um todo, faz parte da coluna valor. Tá? Mas a lógica para criar a fórmula é a mesma. Ó. Você vai ver a diferença. Então é esse cara dividido por 30. Quando eu der o Enter, olha o que o Excel ele faz. Ele entende que, como isso é uma tabela, essa fórmula deve ser aplicada a todas as linhas da tabela igualmente. Tá? E essa geralmente é a prática. Tá? Você usa tabela quando ela tem essa estrutura e esse padrão que é aplicável a todas as linhas daquela tabela. E aí eu posso ver, né? Ó, todas as linhas, então, ele aplicou essa mesma lógica. Isso que é muito legal de trabalhar com tabelas, porque você vai ver, à medida que a gente avançar com esse controle financeiro, vai ser muito melhor você ter essa sua base de dados estruturada dessa forma, porque, primeiro, né, vai ajudar na validação de dados, ou seja, se você digitar algum valor ali que é um texto, né, por exemplo, né, você vê que vai ficar fora, que a fórmula ali não aplicou, por exemplo, então ajuda você na validação de dados. Deixa os dados mais confiáveis, porque você sabe que não tem muito esse problema com validação errada, né? E você ganha tempo, né? E depois, quando a gente for trabalhar com esses dados, você vai ver que isso traz muito mais dinâmica para a apresentação desses dados. Quando você precisar criar slicers, filtros, dashboards, gráficos, estando numa forma de tabela é muito melhor, tá? Mas não é tudo que você vai fazer numa forma de tabela. Esse é só um exemplo quando é uma tabela de transações, tá bom? Então, bem simples, rápido e rasteiro, esse é o conceito básico, a gente vai falar mais sobre tabelas lá na frente. Espero que tenham gostado. Se sim, deixe seu comentário, deixe seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado.